Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Louvado seja Deus. Que bom poder estar com vocês na tarde de hoje. Agora vocês precisam admitir que é covardia, né? A gente vir pregar depois do nosso fundador é bem complicado, sim ou não? Sim. Muito complicado, né? Louvado seja Deus que ele nem está por aí me vendo, nem me ouvindo. Mas, irmãos, se foi da vontade de Deus que isso acontecesse, Ele permitiu, é porque eu creio que algo o Senhor tem a falar aos nossos corações. Quem crê nisso? Quem crê que existe uma palavra vinda da parte de Deus aos nossos corações na tarde de hoje? Amém. Então vamos aplaudir o Senhor. Nós observamos que durante a colocação da parte da manhã, o seu Martins falava a respeito da vida de um santo, lembram disso? Quem era esse santo mesmo? Santo Antônio, não foi isso? Foi quem? São Francisco de Assis, né? E por que ele falava a respeito desse santo? Tantos santos aí, São Jorge, Santo Antônio, São Pedro, São Paulo. Por que o nosso fundador, seu Martins, falava a respeito de forma específica de São Francisco de Assis? Por quê? Porque ele é o nosso, o baluarte da comunidade. Entre outros, né? Nós temos também quem? Qual a outra santa? Não ouvi. Madre Teresa de Calcutá. Agora eu vou te complicar um pouquinho, posso? Fala pro teu irmão assim que está ao teu lado. Meu irmão, o que é baluarte? E aí, ele te respondeu ou não? Mais ou menos, né? Deu aquele risinho amarelo, que você não consegue nem ver devido à máscara, né? Ele deu aquele risinho amarelo ali que você não percebeu. Falou assim no cantinho da boca, você também não conseguiu entender coisa alguma. Mas eu vou trazer uma definição do que seja um baluarte, para que a gente possa guardar no nosso coração, amém? Lembrando que nós estamos numa formação, então o ideal é que você traga, nas próximas, traga papel, caneta, além da Sagrada Escritura. Eu vou trazer a definição do que seja um baluarte, para que você guarde no teu coração, amém? Vamos lá. Posso? Essa definição diz assim, ó: os santos baluartes de uma nova comunidade não são apenas santos de devoção, que intercedem pelas diversas necessidades da obra, mas também verdadeiros mestres espirituais que nos conduzem à intimidade com o Senhor, dando-nos força para a busca constante da santidade e fidelidade ao chamado carisma. Ou seja, nós não podemos entender os santos baluartes como santos de devoção. Eles são santos de devoção também, mas vai além disso, é muito mais. Olha o que a definição nos diz. São verdadeiros mestres espirituais que nos conduzem à intimidade com o Senhor, dando-nos força para a busca constante da santidade e fidelidade ao chamado ao carisma. Ou seja, se você busca santidade na tua vida, a quem você vai recorrer para que essa santidade ela se manifeste em você? Sim, em primeiro momento Jesus. Mas quem vão ser esses seus amigos? Os amigos de Deus que também se tornam seus amigos. São Francisco no nosso caso. E mais quem? Está entendendo? São aqueles que nos impulsionam, nos dão força na caminhada sentido a nossa santidade e na constância e na fidelidade na vivência do carisma. Se você em alguns momentos do teu caminhar, você não está sendo fiel ao chamado, à vivência do seu carisma, a quem você vai recorrer para que essa fidelidade aconteça? Aos santos baluartes, esses que são amigos de Deus. Por que eles são amigos de Deus?
Porque são amigos de Deus. Eles estão aqui na terra? Eles estão aonde? Na presença de Deus, sim ou não? Se estão na presença de Deus, significa que eles são amigos de Deus. E seus amigos também. Então, na vivência da santidade, a quem nós iremos recorrer? Na busca da vivência da santidade? Aos santos baluartes. A quem nós iremos recorrer na fidelidade, na busca da fidelidade ao nosso carisma? Aos santos baluartes. Está claro isso, sim ou não? Nós não podemos entender os santos baluartes como somente, é o meu santo de devoção. Não, é muito pouco, é muito pequeno, é mais do que isso. Na minha vivência em busca da santidade diária, que é a nossa vivência, nós precisamos recorrer ao auxílio desses mestres, né? Esses amigos de Deus que também são os nossos amigos. Amém? Vamos lá. Então, quando os seus irmãos te perguntarem o que é o santo baluarte para você, não responde de forma simplória, ele é o meu santo de devoção. Não, são os amigos de Deus que são o suporte, que são o auxílio, que são também o socorro nos momentos de aflição, não somente nas nossas necessidades humanas, né, mas de forma especial nas questões espirituais. E eles podem nos ajudar nesse sentido. Está claro isso, sim ou não? Então, a partir dessa realidade, nós podemos sim entrar nesse tema, né? Nós queremos partilhar com vocês na tarde de hoje, ainda dentro dessa dinâmica de São Francisco de Assis, uma das expressões, uma das frases, um dos pensamentos desse santo, que são tão atuais quanto nos dias nos quais foram falados, proferidos pelos seus lábios. Eles permanecem atuais nos dias de hoje. Se nós pegarmos um discurso, né, de João Paulo II, ele fala assim, o santo São João Paulo II, ele nos diz assim, olha só, Francisco, né, remetendo a São Francisco de Assis, ele fala assim, Francisco, o mundo sente falta de ti. O mundo nos dias de hoje, nos dias atuais, eles sentem falta da figura de São Francisco, sim ou não? Por que eles sentem falta da figura de São Francisco? Pela sua semelhança às atitudes de Cristo, pela sua configuração a Cristo, é isso? Ou não? Sim, o mundo sente falta de Francisco por causa da sua semelhança a Cristo, né? E assim também como se nós temos São Francisco como um dos nossos santos baluartes, nós somos chamados também a nos configurar a Cristo, assim como ele se configurou, correto? Nós somos chamados também a ser essa presença de Cristo aonde estivermos, nos lugares onde estivermos, aonde chegarmos. Vou aprofundar ainda mais. Nós somos chamados a exalar o odor de Cristo nas situações e realidades nas quais nós estivermos enfrentando. Pergunta, olha para o teu irmão que está ao teu lado aí e vê se ele já está exalando o odor de Cristo. Vê aí. Sente o cheirinho dele aí. Sim, sim, sim. Vê se ele já está exalando o odor de Cristo, né? Tá? Que bom, louvado seja Deus, né? Alguns deram um risinho irônico ali, não entendi muito bem porquê, mas amém. Tá não? Mas tá num processo, né? Tá num processo. Mas nós precisamos ser essa presença do Cristo aonde estivermos. Por isso que o Papa São João Paulo II falou, Francisco, o mundo atual sente falta de ti. Ou seja, falta no nosso meio, nos dias de hoje, pessoas que sejam essa presença do nosso Senhor Jesus Cristo na humanidade. Vocês concordam com isso? E quem são as pessoas que são chamadas a ser essa presença de Cristo nos dias atuais? Nós, coisa nenhuma, nós uma pinóia. Sou eu, fala aí. Eu. Porque essa questão de nós fica muito genérico. Quando eu falo nós, vai vocês primeiro que depois eu vou. Não. Eu, de forma pessoal, sou chamado a ser a presença de Cristo nas realidades no cotidiano do meu dia a dia. Sim ou não?
Sim, assim também cada um de nós, né? Nós sim, mas de forma individual. Eu sou chamado a ser esse outro Francisco, ou melhor, a ser esse outro Cristo na presença do meu irmão. Tá claro isso, irmãos? Então acorda esse irmão que está ao teu lado. Essa senhora... Eu não mandei ninguém bater palma, eu mandei vocês acordarem os irmãos que estão ao lado. Querem acordar a partir das palmas, então bate palma direito então. Aí, que bom. Então nós somos chamados, irmãos, a ser essa presença de Cristo, né? E a gente vai partilhar na tarde de hoje a respeito de um pensamento de São Francisco. Olha só, vocês podem anotar, eu acho que vocês já têm, já carregam isso nas suas camisetas aí, mas precisamos não somente carregar, mas trazer, colocar em prática também. O pensamento é o seguinte, ele fala assim, ó: tome cuidado com a sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Quem já ouviu essa frase aí? Eu, né? Então, presta atenção. O pensamento de São Francisco, ele fala: tome cuidado com a sua vida. Não é tomar cuidado com a vida do outro, não. Geralmente nós tomamos cuidado com a vida do outro e muitas vezes esquecemos de tomar cuidado com a nossa vida. Acontece isso? Muitas vezes, né? Inclusive aqui no Maranatá também. Tome cuidado com a sua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Como é que nós podemos definir isso, meus irmãos? O que esse texto quer nos falar? Esse texto não, esse pensamento de São Francisco, da importância da coerência de vida. Sim ou não? Da importância de pregarmos aquilo que nós buscamos viver. Não pode ser diferente. Eu não posso pregar A e tentar viver Z. Não. Aquilo que é pregado é aquilo que nós precisamos buscar viver no nosso dia a dia. Com todas as nossas lutas, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas limitações. Mas você e eu somos chamados a ser essa figura de Cristo, né? Ou um imitador de Cristo, ou um outro Francisco para a atualidade, para os dias atuais. Nós somos chamados a ser essas pessoas. Senão fica incoerente. Quantas são as vezes que nós já ouvimos falar assim? Eu não sei se isso já aconteceu contigo. Ah, mas se for para ir para a igreja, para ser igual com as atitudes que você tem, eu prefiro nem ir. Já ouviram isso? Dói ou não dói quando a gente ouve essas coisas? Muito, né? Partilha com teu irmão aí se ele já vivenciou essa realidade. É pior do que xingar a mãe, né? Ouvir uma coisa como essa. Dói, não dói, meu irmão? Ouvir, né? Dói. O fundador, quando veio aqui pregar, tinha água gelada, tinha tudo aqui. Estou aqui morrendo de sede aqui, nem apareceu aqui. Louvado seja Deus. Tá quente, mas para ele tá bom. Vai quente mesmo. E olhe lá, né? Se dê por satisfeito com a água quente. Obrigado, meu filho. Tá bom. Deus abençoe. Isso. Mas, irmãos, retomando aqui, dói ou não dói a gente ouvir verdades como essa? Dói, e dói muito, não é isso? Você, se for para seguir Jesus como você segue e fazer as atitudes que você tem, eu prefiro nem ir. Ou então dizem assim: é por isso que eu não vou. Porque as pessoas nos dias de hoje, até mesmo muitas vezes, desculpa falar, dentro das nossas casas, não estão identificando em nós essa pessoa de Jesus Cristo. E quando eu falo isso, não é com o intuito de ferir nenhum de vocês e nem a mim mesmo, e nem muito menos colocar fardo nos nossos ombros, não. Mas é trazer você a responsabilidade de nós assumirmos um compromisso, de sermos essa presença de Cristo aonde estivermos. Nós somos chamados, nós enquanto servos consagrados, tem aqui no nosso meio alguns irmãos consagrados. Onde estão?
Cadê? Levanta a mão que eu quero ver. Eu me incluo também. Alguns levantaram a mão com uma timidez danada. Cadê os nossos irmãos consagrados? Vamos aplaudir os nossos irmãos. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Mas nós, enquanto irmãos consagrados, ou podemos entender os irmãos mais velhos, nós precisamos refletir a presença de Cristo para aqueles que estão chegando agora. Nós precisamos ser essa presença e essa figura de nosso Senhor Jesus Cristo para cada um dos que se apresentam diante de nós. Cadê os irmãos que estão fazendo o caminho? Seja no discipulado, vocacional, postulantado. Cadê esses irmãos? Amém, que bom. Vamos aplaudir esses irmãos também. Não se isentem também não, que também vocês são chamados a ser essa presença do próprio Jesus Cristo para cada um daqueles irmãos que estão chegando. E cadê os nossos irmãos que se encontram nas casas? Cadê eles? Tem alguns aqui? Vamos lá, se apresentem aí. Isso, vamos aplaudir os nossos irmãos também. Amém. O chamado de Deus é para cada um de nós. Não importa se você chegou hoje ou já está aqui há muito tempo. O chamado de Deus a ser essa presença de Cristo aqui na terra, diante dos nossos irmãos, é um chamado para todos nós. Está claro isso, irmãos? Então vamos lá, retomando o pensamento de São Francisco para ficar bem fresquinho aí na tua memória. Tome cuidado com a sua vida, porque talvez a tua vida seja o único evangelho que as pessoas leiam. De repente, dentro da tua casa, no teu local de trabalho, sei lá, no ônibus que você pega, as pessoas não vão ter a oportunidade de degustar da Sagrada Escritura. Mas elas vão vivenciar e vão observar o Evangelho sendo vivido através de você. Isso é muito grave. Não digo grave, mas isso é muito importante. Eu sei que era para mim essa água, mas amém, louvado seja Deus. Não, meu filho, pode ir, que bom. Ele veio com uma determinação aqui na minha direção. Amém, meu filho, valeu a intenção, que bom. Mas isso é muito importante, isso é muito grave. Nós precisamos estar atentos a essa realidade. Porque se nós não estivermos atentos, por mais que você não observe, por mais que você não dê conta, as pessoas estão te observando. Sim ou não? Olha para o teu irmão e fala assim: as pessoas estão te observando, meu irmão. As pessoas estão olhando para você. As pessoas estão olhando para você. De repente você fala assim: ah, mas isso é para aqueles que estão com o microfone na mão. Não, isso não é somente para aqueles que estão com o microfone na mão. De repente você, querendo se isentar, fala: ah, isso é somente para os formadores, isso é somente para os consagrados. Não, esse chamado à vivência da santidade é um chamado universal, é um chamado para cada um de nós, é um chamado a viver as coisas de Deus, é um chamado de todos nós que somos cristãos. Na verdade, é um chamado para todo batizado. Tem algum batizado aqui? Se você é batizado, meu irmão, você tem esse chamado a ser essa presença de Cristo na terra. Não tem jeito, não dá para se isentar disso. Então, o evangelho que vai ser visto e vivenciado por muitas pessoas é a tua vida, é a tua coerência. Vou dar alguns exemplos. Não precisaria, eu creio que isso aqui não acontece, mas deixa eu falar uma coisa. Se você falar para o teu irmão: irmão, no dia tal eu me comprometo a assumir essa missão, sei lá, dia 5, dia 15, né? Dia 5 já passou, dia 15, eu me comprometo a ir nessa missão para você. Irmãos, desculpa falar, mas nós, enquanto servos de Deus, eu não precisaria nem te ligar novamente para confirmar isso. O que vale é a tua palavra, sim ou não? Se você falou que no dia 15 você vai estar lá, sova canivete, no dia 15, aonde que você tem que estar? Está claro isso, sim ou não? Isso é vivência do Evangelho? Se você disser para mim: poxa, vamos aplaudir o nosso irmão, louvado seja Deus. Que bom, meu filho. Obrigado, tá? Deus abençoe você.
Se você disser para mim, olha só, irmão, no dia 15 eu me comprometo a pagar aqueles R$ 2.000 que você me emprestou. Meu irmão, desculpa falar, mas se nós estamos nos configurando a Cristo aqui na terra, dia 15 não é dia 16 nem dia 18. Dia 15 é dia... Tá claro isso ou não? Porque muitas vezes a gente desassocia. A vivência do Evangelho é uma coisa e essas questões práticas são outras. Não. Nós iremos verdadeiramente refletir a nossa vivência do Evangelho a partir dessas questões práticas do dia a dia. Se eu assumo um compromisso com você, ponto. Os problemas da tua vida não são capazes de tirar o teu norte, de tirar o teu eixo. Você saber que apesar dos teus problemas, e eu também, existe um Deus que cuida de cada um de nós. Aí teremos motivo de nos alegrar, sim ou não? Outro motivo para estarmos alegres, né? Com certeza era uma motivação de São Francisco, e não tenho dúvida que também é uma motivação de São Francisco, de nosso fundador, São Martins. Saber que, por maiores que sejam os nossos problemas aqui, terrenos, atuais, que nada desses problemas que enfrentamos nos dias de hoje se equivalem à presença e à herança que temos no reino dos céus. Está claro isso, sim ou não? Por maiores que sejam os problemas atuais que eu possa estar enfrentando, eles não se equivalem àquilo que está me esperando na presença de Deus. Deus tem algo muito maior e melhor para cada um de nós. É motivo para nos alegrarmos, sim ou não? Sim, é motivo de estarmos alegres. A alegria é fruto do Espírito Santo. Então, se te falta alegria, significa que está te faltando o quê? Se te falta alegria, está te faltando o Espírito Santo. E estar alegre não significa você estar rindo como uma hiena 24 horas por dia. Mas você precisa ter a presença de Deus dentro do teu coração. Nesse momento, eu posso até me entristecer, eu posso até passar por adversidade, mas Deus está cuidando de todas as coisas. Você pode falar essa frase? Deus está cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando de cada um de nós. Deus não fecha os olhos diante as nossas dificuldades. Então, tenho motivos sim para me alegrar em Deus. Alegrar em Deus. Amém? Vamos lá. É uma evidência, é uma característica de São Francisco, é uma característica do nosso fundador e precisa ser uma característica nossa, a alegria. Outra característica do nosso fundador, de São Francisco, é também, deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu já esqueci, lembrei aqui, a humildade. São Francisco era humilde, sim ou não? Sim. São Francisco abriu mão até mesmo das suas posses, dos seus bens, daquilo que ele tinha direito, para estar ao lado, para estar com vestes maltrapilhas, para estar no meio do povo, para estar vivenciando as coisas de Deus. Foi assim na vida dele? Ele foi um homem humilde. O nosso fundador, como é que é a vivência, a vida do nosso fundador? Ele é um homem humilde ou um homem altivo, soberbo? Um homem humilde, que olha todos na mesma condição, não é isso? Que, em base de igualdade, a ponto de ele falar, eu me sinto até desconfortável de estar falando aqui de cima, não foi isso que ele falou de manhã? Se sente desconfortável, que pela vontade dele, ele estaria aqui embaixo. Na verdade, ele não gosta, a Núcia que conhece ele bem sabe, a gente que está próximo dele, para que ele venha falar, a gente precisa estar catucando ele, que na verdade ele fala, não, vão vocês, fala vocês lá, fala vocês, a gente tem que estar sempre, não, é importante que o Senhor fale, a gente precisa ouvir a sua fala. Então, irmãos, uma característica dele, que nós precisamos trazer para a nossa vida também, a humildade. Precisamos ser pessoas humildes. Precisamos reconhecer que tudo aquilo que tem de bom e realizamos de bom, tudo é graça de Deus. Repete isso. Tudo é graça de Deus.
Tudo é por graça de Deus, não existe nada que você tenha feito, não existe nada que eu faço, tudo é graça de Deus, é o agir de Deus em cada um de nós. Então, se nós sabemos que é graça de Deus agindo em nós, por que de toda essa altivez? Por que de todo esse orgulho? Por que de todo esse nariz empinado? Não tem razão para isso acontecer. Somos todos iguais. Fala para o teu irmão, você é igual a mim, meu irmão. Você é igual a mim, meu irmão. A humildade, seja humilde. Seja humilde. Reconheça que se você realiza algo bom, é porque Deus está agindo através de você. Reconheça que agora, nesse momento, nesse exato momento, se essas palavras estão surtindo efeito no teu coração, não tem mérito algum da minha parte, é graça de Deus agindo em mim. Então, por isso não precisamos ter essa altivez, essa autossuficiência, essa prepotência, essa arrogância de se achar melhor, de comer separado, de estar distante, de escolher os primeiros lugares. Não pode haver isso no nosso meio, porque não foi assim na vida de São Francisco, não é assim na vida do nosso fundador. E por que a gente não quer agir dessa forma também? A humildade é uma característica que tanto São Francisco quanto o nosso fundador, São Martins, carrega no coração. E nós precisamos também carregar. Fala para o teu irmão, seja humilde, meu irmão. Seja humilde. Seja dócil. Seja humilde. Seja humilde. Estou falando alguma besteira? Estou falando bobagem aqui? Não. Ser humilde. Alegria em primeiro lugar. Humildade em segundo lugar. E outro ponto que é fundamental. Eu falei que citaria pelo menos 3 características. Citei a primeira como a alegria. Sejamos alegres em Deus. A gente não está falando para ser pessoas bobas aqui, dando risada à toa, dando gargalhada por nada, não é isso. Mas a alegria em Deus, né? Sermos alegres. Alegria enquanto fruto do Espírito Santo. Sermos alegres em Deus. Sermos humildes em Deus. Reconhecendo sim as tuas capacidades, os teus dons, os teus talentos. Mas não se permitir que esses dons, essas capacidades, esses talentos venham fazer com que o teu nariz fique empinado, não. Se existem esses dons, essas habilidades, essas capacidades, esses talentos, foi algo dado por quem? Por Deus. É Deus que nos concede a graça, né? Se existe a graça, se existe o dom, foi dado por Deus. E uma terceira característica, que a gente pode ver de forma bem clara na vida de São Francisco, e podemos também identificar na vida do nosso fundador. Amoroso, sim, sim. Poderíamos citar essa também. Eu não coloquei essa aí não, mas essa aí poderia. Hã? É boa também? Então, ao invés de trazer 3, a gente traz 4. 4 características, que é ser amoroso. Beleza, vale também, filho. Mas a terceira característica que eu trouxe aqui... Hã? Não, a terceira característica é preferência pelos mais simples. Ele é assim ou não é? Já perceberam isso? A preferência pelos mais simples. Tem muita, né? Então a gente tem que reduzir. Que bom que ele não está aqui, né? A gente pode falar mal dele à vontade, aí que ele não vai ouvir. Preferência pelos mais simples. Ele vive isso ou não? Na sua vida diária. São Francisco viveu isso? São Francisco abriu mão da nobreza, né? Dos seus benefícios, dos seus bens, para que pudesse dar preferência aos mais simples. Martins também faz isso ou não? Sim. E como é que nós devemos viver? Nós devemos nos fechar nos nossos grupinhos, nos nossos casulos. Eu e meus amiguinhos aqui, e os outros que estejam para lá, que se danem. Nos meus fechamentos, a minha panela, os meus aliados aqui, isso não pode haver nos nossos meios, meus irmãos. Misericórdia. Dar prioridade aos mais simples. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, no nosso meio, né? Se chega algum... Quem está chegando aqui pela primeira vez, está vindo hoje, pela primeira vez,
Primeira vez. 1, 2, 3, 4, 5. Estão sentados lá no fundão, aquelas senhoras. Hã? Quarto. Está vindo pela primeira vez? Está vindo pela primeira vez? Tudo bem, beleza. Mais um ali, que bom. Sem graça. A nossa irmãzinha lá, vou dar o exemplo dela. Que bom que vocês vieram, sejam bem-vindas. Vou dar o exemplo daquelas lá que estão lá na última fileira, na última mesmo, literalmente. Olha lá. Ó, tem alguma coisa errada. Aquelas ali tinham que estar sentadas aonde? Nas primeiras fileiras. Dar preferência àqueles que chegam. Não, sim. Ficaram com vergonha. Mas a nossa missão seria identificar quem são esses que estão vindo pela primeira vez e dar os melhores lugares, sim ou não? Dar os melhores lugares, não estou recriminando os que estão aqui na frente não, pelo amor de Deus, mas dar os melhores lugares àqueles que chegam, porque geralmente aqueles que chegam de que forma? Chegam acanhados, chegam tímidos, né? Meio ressabiados, olhando para um lado, olhando para o outro, todo sem jeito. É assim ou não é? É ou não é verdade? E a nossa função enquanto imitadores de Cristo, né? Como tendo São Francisco como um baluarte, a partir da vivência do nosso fundador, a nossa missão é trazer esses irmãos que chegaram pela primeira vez e que possam estar aqui. Os melhores lugares tem que estar para aqueles, não digo os mais simples, não é isso, não é a condição dessas pessoas, mas os que estão chegando agora. Fala, minha irmã. A acolhida é muito importante porque faz nós querermos voltar. É assim ou não é? Quando nós vamos num lugar que não somos bem acolhidos, geralmente a gente não quer voltar para aquele lugar. Mas, irmãs, a gente pede perdão, mas vocês não poderiam estar sentados aí. Os primeiros lugares teriam que ser de vocês. Ainda dá tempo. Quer vir? Quer? Dá tempo ainda. Querem? Então vamos embora. Vem? Vamos aplaudir aqui a nossa irmã. Quem vai ceder o lugar para os nossos irmãos? Amém, que bom. Isso. É? Que bom que vocês vieram, filhos. Que bom. Show de bola. Então, irmãos, olha, isso... Oi. Que bom, é da casa então, né? Da casa que eu digo é nosso, né? É da nossa família. Quando eu digo da casa, é da nossa família. Então, amém. Louvado seja Deus, que bom. Oi? Show, que bom. Louvado seja Deus, que bom. Que bom. Então vamos lá, irmãos. Retomando. Lembra das 3 características que eu trouxe? A primeira qual é mesmo? Ih, tá fraco pra caramba. A primeira? Alegria. A segunda? Qual? Alegria, humildade. A terceira? Preferência pelos mais simples, né? Por aqueles que estão chegando, para os mais sofridos, por aqueles que de alguma forma ainda não tiveram espaço na comunidade, não é isso? Dar preferência pelos mais simples. É importante isso, sim ou não? Sim. É importante. Precisamos fazer com que as nossas panelinhas se acabem, se dissipem. Não podemos nos fechar. Ah, eu sou do grupinho aqui de Caxias, por exemplo. Aí o outro irmãozinho é do grupinho, sei lá, de Nova Iguaçu, Padre Miguel. Aí o outro grupinho ali do Engenho de Dentro. Não, não podemos. Não, não tem. Louvado seja Deus. Eu só estou dando como exemplo, tá? Presta atenção aqui, olha para mim. Mão na testa. Eu só estou dando isso como um exemplo. Não estou fazendo crítica a ninguém. Mas nós precisamos abrir mão desses vínculos, não é isso?
desses vínculos, dessas uniões e abrir mão para que os outros possam também se aproximar. Então, a alegria precisa ser uma característica própria nossa. Também a humildade precisa ser essa característica. E também essa preferência pelos mais pobres, ou seja, preferência pelos mais simples, né? Preferência por aqueles que sofrem. Muitas vezes a gente fala assim, essa pessoa está sempre com problema, vou até evitar ele. Já ouviram esse discurso? Esse cara está sempre, toda vez que eu chego perto dele, ele sempre tem uma história. Vou até evitar, vou sair de perto. Não, que nós possamos gastar tempo com as pessoas. Nós só iremos conseguir criar vínculos entre nós, preste atenção, isso é formação, tá? Nós só iremos conseguir criar vínculo entre nós se nós conseguirmos gastar tempo com as pessoas. Vou dar um exemplo. As pessoas que caminham perto de mim, elas sabem, isso é uma realidade. É você, ao se aproximar dessa pessoa, perguntar, como é que você está? Está tudo bem? Isso é gastar tempo, sim ou não? Como é que você está? Muitas vezes, na nossa correria, nas nossas missões, fazer coisas, a gente acaba esquecendo de fazer essa pergunta, sim ou não? Aqueles que caminham próximo de mim sabem que eu sempre faço essa pergunta. Como é que você está? Está tudo bem? Colocar o ouvido à disposição. Geralmente nós temos o hábito de falar, e muitas vezes não colocamos o nosso ouvido à disposição do outro. Sim, e por isso, presta bem atenção no que eu vou falar. Oi, filho. Sim, também. E por isso que estamos tendo muita necessidade de falar e não estamos gastando tempo em ouvir, que tem muitos dos nossos irmãos enfermos. Vocês sabiam disso? Muitos dos nossos se encontram enfermos nos dias de hoje, exatamente por essa realidade. Eu sei o que eu estou falando. Então vamos estar atentos a essa realidade. Precisamos gastar tempo em falar, sim, mas também precisamos ver o outro lado da moeda. Tem irmãos que precisam de um ouvido e a gente não está dando tempo para que esses irmãos possam ser ouvidos. Vamos nos dispor a ser esse instrumento de paz na vida dos nossos irmãos, assim como foi São Francisco? Sim ou não? Sim. Vamos lá, recordando. As 3 características que de São Francisco que nós conseguimos identificar também na vida do nosso fundador. A primeira... meu Deus do céu, misericórdia. Não convenceu nem a mim que está aqui. A primeira característica... A alegria. A segunda? A humildade. E a terceira? Preferência pelos mais simples, né? Dar prioridade àqueles que chegam, os mais feridos, os mais estão ali cacarecados, não é assim que ele faz? Muitas vezes ele abre mão de estar contigo para ir em direção àquele que está chegando hoje, sim ou não? Acontece isso? E você já reclamou por causa disso? Seja sincero. Não querem falar, né? Mas amém. Apresenta e observa essa dinâmica. Hoje, você de alguma forma já tem sido tratado, louvado seja Deus. Você já está tendo oportunidade de ser tratado. Vamos dar atenção àqueles que chegam agora, aqueles que ainda não foram cuidados, não foi colocado o bálsamo, ainda o remédio não foi passado. Não estou dizendo que você não precisa, todos nós precisamos, mas vamos dar tempo e estar dando atenção também a esses que estão chegando agora. Amém? Aí a gente vai conseguir fazer assim, a exemplo e modelo do nosso fundador, a exemplo e modelo de São Francisco de Assis, e a exemplo e modelo do próprio Cristo, que também fazia dessa forma. Então a gente vê que ela funciona. Esse é o caminho. Precisamos seguir também esse caminho. E o nosso irmão que estava aqui, quando eu falava das características, ele deu também mais uma, a quarta, não é isso? Ele falou o quê?
ele é um homem amoroso. É firme quando tem que ser firme? Sim. Mas isso não impede que ele exale esse amor também por cada um de nós, não é isso? O amor, ele é revelado através também das preocupações, muitas vezes, não é isso? Da paciência, não é isso? Ele é um homem paciente? Muito, né? Louvado seja Deus, né, minha irmã? Glória a Deus, é isso aí. Paciência, né? E tantas outras virtudes, não é isso? Mas misericórdia é uma representação do amor? Sim. Irmãos, está faltando o quê para que você... Fala para o teu irmão, está faltando o quê para você imitar esses exemplos? Está faltando o quê? Ah, mas eu não sou alegre porque eu estou cheio de problema. Amém. Está igual a matemática, né? A matemática tem um monte de problemas. Você também tem, amém. Mas os teus problemas não podem definir você. Aquilo que você está enfrentando no dia de hoje, ele não tem poder de definir a tua vida. O que precisa definir a tua vida é a presença de Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então, os problemas, as dificuldades, as tormentas que você está enfrentando no dia de hoje, elas vão passar. Você vai superar, você vai vencer. Mas você precisa ter o teu coração em paz, porque Deus está presente na tua vida. Está claro isso, sim ou não, irmãos? Alegria. Você precisa também ser esse homem disponível em favor do teu irmão. Você precisa abrir mão dos teus problemas e ir em direção ao outro, porque no teu ir até o outro é um processo de cura também ao teu coração. Quando você está sendo instrumento de cura para o teu irmão, você vai sendo curado também. A cura, ela é um processo, ela acontece no caminhar. Quando você abre mão de ficar lambendo as tuas feridas e vai em direção às feridas do teu irmão, em socorro à necessidade dele, você também vai sendo curado. Fala para o teu irmão, você vai sendo curado, meu irmão. Você vai sendo curado. A dinâmica que o Senhor resolve fazer é dessa forma. É médicos, mas ao mesmo tempo enfermos. Ao mesmo tempo que nós somos médicos, nós somos enfermos. Está claro isso, sim ou não? É a dinâmica que o Senhor usa. Muitas vezes nós dizemos assim, eu vou esperar estar bem para que eu possa ir. Meu irmão, desculpa falar, mas se você for esperar estar 100%, você nunca vai. Estou mentindo? Se você for esperar estar 100% para você ir, você não vai nunca. Então, se colocar disponível para o irmão. E essa quarta característica que o nosso irmão ali contribuiu, de ser esse ser amoroso, né? Ser firme quando precisar ser firme, ser dócil. Ser amoroso não significa ser molenga, ser banana. Ser firme, mas revelar o amor nas suas atitudes, né? No seu ir e no seu vir. Ser firme, mas ser amoroso, sem perder a ternura. Fala, meu filho. Boa tarde. Renato. Pelo amor de Deus, não vai me botar na parede não, meu filho. Se for pergunta fácil, você pode. Senão a gente... Os estigmas, né? Sim. Sim, sim. As chagas, né? Os estigmas, né? São Francisco, né, na sua vivência, né, no seu ministério, já bem próximo à morte, né, os relatos contam que ele recebeu os estigmas. O que são os estigmas? Pergunta aí, irmão. Que é isso, irmão? Que palavra difícil é essa que nem eu conheço? São as chagas, não é isso? Nas mãos, nos pés, no peito, não é isso? E os relatos dizem que que ele nem revelava nem mesmo aqueles que estavam mais próximos dele, esses estigmas. Ele evitava de falar. Por que ele evitava de falar?
é um sinal de humildade, para que aquelas pessoas não reconhecessem nele, você é um santo, você é um homem diferenciado, né? Enquanto nós não recebemos um estigma, mas se nós estivermos na missão confiada pelo Senhor e der uma topada no pé, a gente já apresenta para todo mundo, olha só, servindo a Deus aí, dei uma topada no meu pé, né? Os estigmas nem chegaram ainda, mas a gente já anuncia aos 4 cantos a topada que a gente deu no nosso pé. Os estigmas a gente pode entender como sendo essa configuração a Deus, ele se assemelhou tanto a Cristo, né? Configuração a Cristo, ele se assemelhou tanto a Cristo, que Cristo permitiu que ele vivenciasse parte das suas próprias dores. Os estigmas, as chagas de Cristo foram os momentos de dores que ele vivenciou, sim ou não? Sim. Então a gente entende ali, a leitura que nós fazemos é que o próprio Cristo, ali não houve mérito algum de São Francisco, mas por graça de Deus, Jesus permitiu que ele vivenciasse aquelas dores, né, na sua configuração a Cristo. Está respondido, filho? Que bom que tu não me colocou na parede. Vai que é uma pergunta que eu não sei responder, né? E nós também identificamos que na vida de São Francisco houve um momento chave, um momento assim que foi um diferencial na vida de São Francisco. A partir daquele momento ali, ele se rendeu a Cristo. Vocês sabem qual foi o momento? Sabem? Não? Quando ele veio, estava vindo de um lugar para o outro, não sei de onde para onde, mas ele encontrou um leproso. Ele encontrou um leproso, e ao se aproximar, quando você se encontra com um leproso, o que gera no teu coração? Fora as náuseas aí, gera mais o quê? Um sentimento de repulsa, sim ou não? Sejamos sinceros, sim ou não? Imagina um homem leproso. Quando você se aproxima de um leproso, sentimento de quê? Quero distância, sim ou não? Sim. E ele, ao se aproximar desse leproso, ele teve esse desejo de se aproximar, e não somente de se aproximar, mas fazer o quê? Abraçar, e esse abraço veio acompanhado de quê? De um beijo. Ele beijou esse leproso. O Papa Francisco, algum tempo atrás, presta atenção, ele falando sobre essa questão da esmola, ele falava algo que a gente pode se assemelhar um pouco a essa realidade. Ele falou assim, quando o Papa Francisco, nos seus discursos, ele falava, ele tinha numa assembleia, ele perguntou, quantos de vocês dão esmola? A gente vai fazer essa dinâmica aqui também. Quando você encontra um pedinte, um homem, né, sujo, um mendigo, um leproso na rua, vou fazer essa dinâmica aqui também. Quantos de vocês dão esmola para esse mendigo? Levanta a mão, quantos dão esmola? Somente aqueles que dão esmola, sejam sinceros. Levanta a mão que eu quero ver. Meia dúzia, né? Uns 10 aí no total. Tá, beleza. Mas a pergunta, beleza, obrigado, Alete. Mas a pergunta que eu fiz é o seguinte, presta atenção. Do nosso meio, quantos aqueles que dão esmola? Pegam dinheiro e dão a esmola. Quantos são? Levanta a mão. Não fiquem com medo, não, fiquem tranquilos. 1, 2, 3, 4. Umas 10 pessoas. Uns 10. Aí o Papa Francisco perguntou assim, dentre esses que dão esmola, você, quando pega o dinheiro para dar ao pobre, você joga o dinheiro lá na sacolinha dele, né? Você está aqui em pé, vem um mendigo aqui. Você passa por ele, você joga o dinheiro lá no chapeuzinho dele, ou você abaixa e coloca? Vamos lá, cadê esses 10 aí? Me respondam. Cadê os 10 que dão esmola? Quantos jogam lá a sacolinha? Quantos dão na mão? Quantos dão na mão? Levanta a mão, eu quero ver. Tudo bem. Já diminuiu, deve ter uns 7. Psss, olha para mim, senão vocês não entendem a realidade. Agora, desses que dão esmola, desses que abaixam para dar o valor, dar o dinheiro, quantos desses
ao dar essa esmola, olham nos olhos desse mendigo? Olhar nos olhos, sinal de afeto, sinal de eu estou contigo. 1, 2, 3, 4, 5. Diminuiu. 6. Olha só, quantos nós somos aqui, mais ou menos? Uns 50? Mais ou menos. 70? 80? Dos 80, 10% ao dar esmolas, olham nos olhos da pessoa. É um número muito baixo, sim ou não? Sim, muito baixo, né? A grande maioria já nem dá. Fala o quê? Ah, não, vai usar droga, vai beber, vai não sei o quê. A grande maioria, né? Alguns ainda dão. Esses que ainda dão, alguns, toma aí. Aí pega aquela notinha mais requenguela, nota de 5 centavos, né? São poucos aqueles que olham nos olhos. E ao trazer essa realidade para a nossa vida, esse foi o diferencial na vida de São Francisco. Quando ele se aproximou daquele leproso e beijou aquele homem. E ao beijar aquele homem, ele não sentiu repulsa, não sentiu náuseas, não sentiu o asco daquele homem, não. Pelo contrário, a vontade que ele tinha de se aproximar, de dizer para aquele homem que ele era igual a ele, era um com ele, entendeu? Se uniu àquele homem, se uniu à dor dele. Agora eu vou fazer uma pergunta para cada um de nós, e essa pergunta também vale para mim. Se nós entendemos que o diferencial na vida de São Francisco, a sua, entre aspas, né, se a gente puder falar assim, a vida pública de São Francisco inicia a partir desse beijo no leproso. Se a vida pública de São Francisco inicia a partir do beijo do leproso, eu vou fazer uma pergunta que vale para mim também. Qual o leproso que você precisa beijar? Tem leprosos aí no nosso meio que precisam ser beijados? Precisamos trabalhar isso na nossa vida, sim ou não? Sim. Diariamente. E nós observamos que a partir desse momento, aí Deus foi, movendo. São Francisco, ele vai, logo depois dessa atitude dele, ele vai até a uma capela, uma igrejinha, e ouve, né, de forma audível, Deus falando com ele: reconstrói a minha igreja. E na sua, entre aspas, inocência, ou o seu entendimento, primeiro, foi reconstruir mesmo aquele templo. Aí reconstruiu o templo, reconstruiu outros, mas era a igreja física que o Senhor estava falando? Reconstruir a sua igreja, porque qual era a realidade da igreja no século 13º, no século 13? Uma igreja que em muitos momentos, por muitos homens que estavam à frente, estavam se deixando corromper, sim ou não? Estavam trocando os pobres por aqueles mais abastados, por aqueles que tinham dinheiro eram atendidos em primeiro lugar. Os que não tinham, se sobrasse tempo, seria ministrado a eles também. Está claro isso, sim ou não? Então, no momento na qual a igreja enfrentava, numa situação da qual essa igreja enfrentava, a obra que o Espírito Santo de Deus foi acontecendo é suscitar o avivamento da igreja. Ele veio através, um dos avivamentos, né? Em todos os momentos de crise que a igreja enfrenta, o Espírito Santo de Deus, ele vai suscitando, né? Vai suscitando homens e mulheres que sejam essa presença de Cristo para fazer a diferença no mundo. E na igreja também. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus suscita São Francisco. Ele fala: reconstrói a minha igreja. E o entendimento de Francisco foi o quê? Reconstruir a igreja, o templo, né? Vou pegar aqui o cimento, pegar aqui o tijolo, o cimento, e vou fazer a obra. Ele, inclusive, fez, né? Fez reformas na igreja, mas de forma plena, a reconstrução da igreja, que o Senhor falava com ele, era reconstruir a igreja
que muitas vezes, não a igreja, mas alguns homens da igreja estavam se deixando corromper, se deixando levar pelos bens materiais, sim ou não? E a presença e a figura de São Francisco de Assis foi capaz de dar esse diferencial. E assim como a presença e a figura de São Francisco de Assis foi o diferencial para aquele momento da igreja, nos dias de hoje, o mundo, a sociedade, o Maranatá, ele precisa de presença e diferencial também nos dias de hoje. E o Senhor chama, não mais São Francisco, mas chama a mim e a você, para que possamos fazer essa diferença. Fazer a diferença reconstruindo ou fazendo coisas, não. Presta bem atenção. Muitas vezes a gente se confunde a respeito disso. E é importante que isso fique muito claro. Eu falo em nome da formação, com a autoridade que o Senhor me concede de estar aqui no dia de hoje. Você não está aqui no Maranatá para realizar coisas. Muitas vezes a gente confunde. Muitas vezes a gente faz coisas. Nós não somos chamados a realizar coisas. Nós somos até chamados a realizar coisas, mas isso é segundo plano. Antes de realizar coisas, você é chamado a viver esse carisma. Você é chamado a ser, antes de fazer. Está claro isso, sim ou não? Porque senão você faz, e chega um determinado momento que você se cansa. E quando você se cansa, você observa que você não é e você vai embora. É assim que acontece, sim ou não? Mais do que fazer coisas, você é chamado a ser, a encarnar esse carisma, a viver esse carisma. Então eu preciso, o carisma me chama a ser o quê? O carisma não me chama a fazer, o carisma me chama a ser. Ser um coração misericordioso, o próprio Cristo para todos aqueles que se encontram nas trevas. Está claro isso, sim ou não? Antes de fazer coisas, você é chamado a ser, a viver o carisma de forma plena, passo a passo, de forma gradual, lenta e gradual. Não fique atrelado a coisas, a fazer. Eu faço isso e faço aquilo outro, porque vai chegar um determinado momento, se você não for absorvendo e vivenciando e bebendo desse carisma, vai chegar um momento que você vai se cansar de fazer coisas. Fala, meu filho. Sim. Sim. Sim, que bom. Viver, né? Ser esse instrumento de Deus. Ser, não fazer coisas. Se a gente se atrelar a somente fazer coisas, vai chegar uma hora que a gente cansa. Eu preciso beber dessa fonte, eu preciso vivenciar. Eu preciso beber desse carisma e deixar que esse carisma vá sendo encarnado na minha vida. Eu possa verdadeiramente ser esse coração misericordioso e não fazer coisas. O fazer coisas está em segundo plano. Fala para o teu irmão, é segundo plano, meu irmão. Fazer coisas é o segundo plano. Quantos minutos eu tenho? Tem até que hora? Já posso fechando? Não sei. 10 minutos? Eu preciso não fazer. Eu preciso fazer também, mas mais do que fazer, eu preciso ser. Então, irmãos, vamos lá, recordando para que a gente possa já, aos pouquinhos, ir fechando. Eu trouxe 4 características que são próprias do São Francisco de Assis,
mas a gente pode também olhar na vida do nosso fundador. Quais são as características? Ih, meu Deus, misericórdia. Vamos lá. 1, 2, 3. Se não acertarem, vou começar tudo de novo. Vamos lá. Primeira. Alegria, humildade, preferência pelo mais simples, amoroso, paciente, misericordioso. Foram 4. Tá. Foram 4 características. A alegria, a humildade, preferência pelos mais simples e a amorosidade, né? Um ser amoroso. E ser amoroso não significa ser molenga, ser frágil, mas ser firme, no momento de ser firme, mas exale o amor. Essas características dele, elas precisam permear a nossa vida de forma diária. Precisamos sim trazer essas realidades para nós, para a nossa vida. Nós não podemos simplesmente, tudo bem, ele vive assim, mas eu não quero viver. Ele vive assim, eu acho até bonito, mas para mim isso já é demais. Não, você também é chamado a realizar essas mesmas obras, essas mesmas virtudes que a gente vê exalando na vida desse fundador, nós somos chamados também a vivenciar. Está claro isso, irmão? Sim ou não? Sim. A gente vai pedir que o Senhor, na tarde de hoje, Ele venha selar essa verdade do nosso coração, para que não sejam somente conhecimentos. Se nós formos ver a vida de São Francisco, 2 anos após ele morrer, ele foi considerado santo. Ele foi promulgado como santo. A igreja reconheceu a santidade de São Francisco. 2 anos, levou tempo? Não. Em 2 anos, a igreja já identificou, esse realmente era um homem santo. Não pelas suas obras, mas pela sua vivência. Não pelas obras, pelas grandes coisas que ele fez. Até porque muitas coisas que foram ditas de São Francisco, muitas vezes não estão nos seus escritos. Então se misturam muitas vezes a verdade, aquilo que estão nos escritos, e algumas coisas até fantasiosas muitas vezes. Mas não por aquilo que ele fez, não pelos seus grandes feitos, mas pela sua vivência. O mundo daquele período reconheceu na vida de São Francisco exemplos de santidade. E o que aconteceu com os exemplos de santidade de São Francisco? Fez com que ele fosse atraindo outras pessoas a estarem com ele. Fez com que outros homens e mulheres, ao olhar para São Francisco, se sentissem também atraídos. Vou trazer agora para a tua realidade. Você, enquanto missão, você, enquanto lá na sua coordenação, você, enquanto lá na sua realidade, as pessoas, ao te olharem, ao verem o seu exemplo, se sentem atraídas ao caminhar ao teu lado? As pessoas, ao olharem para a tua postura, para o teu exemplo, para aquilo que você está vivendo, elas se sentem atraídas a caminhar contigo, ou elas têm permitido que você caminhe sozinho? Se elas têm permitido que você caminhe sozinho, liga um sinalzinho amarelo aí, de alerta, porque você está precisando exalar em você a presença de Cristo. Porque quando exalamos a presença de Cristo, nós somos capazes de atrair as pessoas para estarem ao nosso lado. Está claro isso, sim ou não? Quando as pessoas dizem, não quero andar com essa pessoa, é sinal que nós, por alguma dificuldade nossa, nós não estamos conseguindo exalar esse odor de Cristo em nós. Então observa isso. Permita que, assim como São Francisco, começou a seguir a sua vida, a sua missão, ali foi chegando um, foi chegando outro, não é diferente na vida do nosso fundador. Ele não
planejou nada, não bolou nada, começou a missão, e a partir da missão que ele começou, ele foi atraindo outros a estar com ele, sim ou não? Assim também precisa ser na nossa vida enquanto cristão. Se eu estou à frente de alguma realidade, eu preciso atrair os meus irmãos se aproximam de mim, não para me agradar, não para fazerem a minha vontade, mas porque eles conseguem beber dessa fonte de Cristo através de você. Fala, minha filha. Menina, essas perguntas difíceis, garota, poxa, tu quer me botar na parede, né? Tu quer sim, fala, admite. Vamos lá, mais ou menos, eu também não sei não, menina, mas vamos lá, mais ou menos, em média, ele aproximadamente aos seus 20 anos, em média, aproximadamente, ele iniciou, e relata que a morte dele foi aproximadamente aos 44 anos. Então foram, em média, uns 22 anos de missão, dos seus bens, das suas posses, entendeu? A partir do chamado de Deus. Um chamado de Deus todos nós recebemos. De repente, não um chamado radical, assim como na vida de São Francisco, mas você também recebeu esse chamado de Deus. Um chamado a ser santa, um chamado a fazer a diferença na vida do outro, um chamado a ser a presença de Cristo para o irmão. Você também recebeu esse chamado, assim como cada um de nós, entendeu? Então, aproximadamente, foi aos 20 anos que ele iniciou a vida, o ministério dele, aproximadamente, e ele morreu aos 44 anos, aproximadamente, ou seja, foi em média de 22 anos de missão. Está claro isso, sim ou não? E aí, a partir de tudo isso que foi partilhado, está disposto, sim ou não? Está disposto a abrir mão das tuas vontades, do teu querer, das tuas machucaduras para ir em direção ao teu irmão? Está disposto a trabalhar na obra do Senhor? Está disposto a... Louvado seja Deus pela tua vida. Eu posso identificar e reconhecer que todos que estão aqui, ou pelo menos a maioria, já estão gastando a sua vida nas coisas de Deus. Louvado seja Deus por isso. Mas eu preciso trazer essa verdade ao teu coração. Ao mesmo tempo que nós realizamos coisas, nós precisamos deixar ser permeado por esse carisma. Eu preciso ser mais do que fazer, eu preciso ser esse coração misericordioso. Eu preciso fazer exalar na minha vida essa vivência de São Francisco, do meu fundador, dessa comunidade católica Maranatá, porque senão não vai valer de muita coisa. Vai estar fazendo o alicerce da tua casa em uma areia movediça. E qualquer momento corre risco de ruir. Está claro isso, irmãos? Não permitamos que, ao longo da nossa caminhada, nós venhamos a se deixar levar pelos enganos do mundo. Mas não, que tenhamos uma convicção, uma decisão decidida, assim como foi na vida de São Francisco, de iniciar a nossa caminhada. E nós não vemos em momento algum dos escritos de São Francisco situações nas quais ele quis desistir. Nós vemos isso? Vem algum escrito de São Francisco desistindo da sua missão? Do chamado de Deus? Ele até abriu mão de estar à frente da missão em algum momento, de estar à frente da ordem na qual ele fundou. Em algum momento já não foi ele que estava à frente, mas em momento algum dos escritos de São Francisco, você não vê ele desistindo da missão na qual foi confiada. Assim também na vida do nosso fundador. Você vê em algum momento ele ficar chorando as pitangas aí, dizendo, por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Que vontade de ir embora, que vontade de desistir. Você vê isso? Se você não vê isso na vida do seu fundador, você, enquanto filho desse carisma, você precisa tomar uma decisão decidida. E uma decisão decidida significa eu seguir em frente, continuar caminhando,
eu sei do qual o chamado que o Senhor fez para a minha vida. Então, se o Senhor fez um chamado para você estar aqui nessa comunidade, como é que passado algum tempo, e às vezes é muito tempo, eu vou dizer, pensando bem, eu não sei se esse é o meu lugar. Misericórdia, meu irmão. Se o Senhor te restituiu aqui, se o Senhor te levantou aqui, se foi aqui que Ele te colocou de pé, se é aqui que Ele tem tratado, tem cuidado de você, aonde que é o teu lugar? Está claro isso, sim ou não? O teu lugar é aqui, o teu chamado é estar fazendo a vontade de Deus, aonde Ele te constituiu. E se o Senhor te constituiu aqui, é aqui o teu lugar. Coloca a mão no teu coração. Os nossos irmãos ali na música já vão dedilhando alguma coisa, para que a gente possa rezar um pouquinho. Coloca a mão no teu coração e vai recordando essas realidades nas quais nós partilhávamos, os irmãos dedilhando ali. A gente vai recordando, né? Lembra que eu iniciei falando a partir de São João Paulo II, quando ele falava assim: Francisco, o mundo tem saudade de ti. Já pensou que em algum momento um papa, né, os futuros papas que virão falar assim de você também? Qual o seu nome? Já pensou se qual o seu nome? Já pensou se um dos futuros papas falar: fulano de tal, o mundo tem saudade de você. Quando ele fala saudade de você, é saudade do teu exemplo, saudade da coerência, saudade da tua vivência em Deus, saudade daquilo que você falava, mas não somente ficava no seu falar, mas você fazia. Já pensou se o mundo fala, um papa fala isso? O mundo tem saudade de você. Esse precisa ser o desejo, o anseio do teu coração. Que você seja essa figura, que você seja esse diferencial, que você seja o sal da terra, que você seja a luz do mundo, que você faça verdadeiramente as vezes de Cristo aqui na terra. De repente você fala assim: eu sou muito pequeno, e realmente você é. Você é o restinho do estrume do cavalo do bandido, pode ter certeza disso. Mas esse restinho do estrume do cavalo do bandido, com a graça de Deus agindo, é capaz de realizar muita coisa, sim ou não? Sim. Conta com a graça de Deus. Permita que o Senhor realize grandes coisas através da tua vida, através do teu sim, da tua disponibilidade, do teu agir. Permita que o Senhor, através da ação do Espírito Santo, Ele possa renovar o ardor no teu coração. O que está aí no coração de vocês? Tem algo? Permita que a graça de Deus, o agir de Deus, possa verdadeiramente transformar a tua vida. Você deseja isso, sim ou não? Não para que você seja um homem grande, não, mas para que você seja grande em favor do irmão, para que você seja grande em favor do outro, que os teus olhos não estejam voltados para a tua necessidade, mas para que eu seja grande e através da minha grandiosidade eu possa servir mais e servir melhor o irmão que chegar até mim. Amém? Então peça essa graça ao Senhor no dia de hoje. Peça, Senhor, que Tu possas me usar. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa vir agir em mim, Senhor. Que eu não possa, Senhor, mais retroceder, Senhor. Que o meu caminhar na Tua presença, a exemplo de São Francisco de Assis, a exemplo do fundador dessa obra, Senhor, o meu Pai espiritual, que eu possa também seguir em frente, Senhor, através da graça do Teu Espírito Santo. Dai-me, Senhor, a convicção, o desejo, a vontade, a certeza, Senhor, que eu preciso caminhar na Tua presença. Assim seja, Jesus.